está aqui, que bom que nós podemos estar aqui adorando o nosso Deus. Amém? Vamos orar pelos nossos pequeninos. Eles lá embaixo vão ter um culto especial para eles de ensino, onde a palavra será pregada nas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo que nós teremos aqui, junto da comunidade dos salvos. Consagramos também o tempo, Deus, que as nossas crianças estarão lá embaixo, sendo instruídas acerca da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre elas, pedimos a Tua graça, que seja uma noite especial na vida delas, Deus. Que haja um encontro, Senhor, marcante, desde a tenridade das crianças. Nós pedimos que nessa igreja as nossas crianças sejam ensinadas e acostumadas a terem experiências contigo, com a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Papai, mamãe, seus pequenos podem ser instruídos e você pode deixar eles irem com as profs. Obrigado, gente. Deus abençoe. Você pode sentar. Boa noite, paz a todos. Glória a Deus. Aqui tem bastante criança, né? Pensa, na igreja dos fascistas. Glória a Deus. É muito bom. As crianças trazem, né, uma agitação santa para a igreja. Que bom que você está aqui, que bom que a gente pode adorar a Deus, noite de Santa Ceia, noite onde a gente vai mais uma vez sentar à mesa do nosso Senhor, aonde nós cumprirmos a ordenança das Sagradas Escrituras. O Senhor nos dá duas ordens claras e explícitas. Jesus nos diz que nós devemos participar da ceia, esquema de comunhão, e também batizar como um testemunho público da nossa fé. E a ceia também é um testemunho público da nossa comunhão para com Ele. Então, enquanto o batismo fala da nossa conversão e da nossa vida cristã, a Santa Ceia ela fala da nossa comunhão com o corpo de Cristo e com o Cristo desse corpo. Amém? Então é fundamental que a gente tenha em vista que a noite de ceia ou o momento em que a gente participa da Santa Ceia não é simplesmente um contexto litúrgico cheio de ritos e regras, mas é, na verdade, um reflexo da nossa vida piedosa, ou seja, da nossa vida em comunidade da fé. Amém? Então, por isso que a Santa Ceia é algo que precisa ser importante também no decorrer da nossa vida de fé. E então é muito bom quando a gente pode, como igreja, participar da Santa Ceia. Eu queria começar esse culto trazendo um comunicado à igreja, né? Certamente os irmãos já que nos acompanham nas redes sociais, nos grupos ali, já devem estar sabendo da nossa irmã Tanara, né? Que no domingo passado, exatamente após o culto, nós recebemos uma ligação, alguns irmãos foram acionados, e quando nós chegamos lá, ela tinha tido um AVC hemorrágico, né? E de lá para cá ela está hospitalizada. Nós seguimos uma batalha de oração, crendo num Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. E é justamente sobre isso que nós falamos no domingo passado, sobre fé, né? Nós estamos pregando sobre os 5 solas da reforma, e o primeiro que nós escolhemos pregar, e eu confesso para vocês que eu escolhi na minha matemática aqui, eu escolhi por uma questão logística, não foi por nada, mas olhando para trás eu percebo que não foi logística, mas foi uma ação do Espírito, talvez para me ensinar a igreja algumas coisas. Então, de lá para cá, nós temos exercido o que nós falamos no domingo, nós temos caminhado em fé e temos visto o Senhor dar alguns sinais que nos encorajam. Amém? Então, segurando pela vida da Tanara, segurando pela vida do Tiago, da Isabel, que eles possam ser alvos das nossas orações. Nós estamos nos reunindo aqui todos os dias, 19h30, todos os dias, indistintamente, nós estamos aqui orando
E se você puder, esteja junto conosco aqui. Nós cremos que essa situação nós estamos enfrentando como igreja. E entenda, né, quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre, né? Não sei você, mas quando você bate com o dedo mindinho na quina da cama, todo o teu corpo fica perplexo por aquilo, não é assim? A mesma analogia a gente pode usar para o corpo de Cristo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E então nós estamos aqui orando para que o corpo seja sarado e que a nossa irmã seja devolvida. Amém? Então esteja conosco aqui. Seguimos na noite de hoje pregando sobre os 5 solas, e hoje nós vamos falar sobre sola escritura, ou somente as escrituras. E somente as escrituras é basicamente a fé para todos os outros solas. São nas escrituras que o Deus de toda glória é revelado. São nas escrituras que o Cristo é revelado. São nas escrituras que nós somos ensinados a caminhar em fé. São nas escrituras que nós compreendemos a largura, o comprimento, as dimensões da graça que nos alcança. São nas escrituras. Amém? E eu quero nessa noite convidar você a gente trazer uma reflexão sobre o porquê que os reformadores, eles, junto com esses 5 pilares da reforma, eles incluíram somente as escrituras. Eu queria primeiro começar dizendo o que isso não quer dizer, porque a gente pode ser tentado a achar que quando dizemos somente as escrituras, é uma definição excludente, que tira um monte de coisa que a gente faz, então quer dizer que um monte de coisa que a gente faz não precisa fazer, porque os reformadores lá atrás disseram que é somente as escrituras. Agora, eu queria ajudar e junto com você caminhar um pouquinho sobre o que esse termo não quer dizer. Esse termo não quer dizer que é somente nas escrituras que Deus se revelou. Opa, mas isso é heresia, pastor. Não, a Bíblia diz que o Senhor, pela própria sua criação, Ele se revela. Então Deus se revela além das escrituras, porém, nas escrituras é a salvação salvífica, a revelação salvífica. Então não há uma revelação que nos salve que não seja nas escrituras. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. O pessoal fica, né? Mas é fato que quando nós olhamos grandes coisas que o próprio Senhor fez, é fato que quando você chega lá diante das cataratas lá do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, você olha para aquilo lá e você diz, não, tem dedo de Deus nisso. A grandeza de Deus se revela nisso. Mas, embora Deus não se revele somente nas escrituras, a revelação de salvação salvífica se dá somente através das escrituras. Amém? Então quero fazer essa distinção. Nem tudo está dito nas escrituras. E quando eu digo nem tudo está dito nas escrituras, eu quero dizer que nas escrituras, por exemplo, você não aprende como escovar os dentes. Você não aprende como cortar a grama da sua casa. Você não aprende nas escrituras como trocar o pneu. Amém? Amém, gente? Amém. Você conseguiu encontrar lá como trocar o pneu? Não. Só que as escrituras, elas nos ensinam sobre o nosso proceder de vida. Elas nos ensinam a respeito de quem Deus é. Elas nos ensinam a respeito de um modo de caminhada. Ela nos ensina sobre uma vida de devoção, de temor a respeito de quem Deus é. Amém? Então, a nossa regra de fé e conduta está nas escrituras. Porém, nós concordamos que, por exemplo, hoje nós estamos reunidos aqui para celebrar a Santa Ceia. Você sabia que nas escrituras não existe a periodicidade de quando nós devemos celebrar a Santa Ceia? Ela diz que nós devemos celebrar a Santa Ceia, mas ela não diz se é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 15 dias. Ela não diz isso. Amém? Que bom que você está aqui
Então, gente, embora muitos detalhes não estejam revelados nas Escrituras, o que nos é necessário para ter uma vida piedosa, e vida piedosa não é uma vida de dar esmolas, a gente às vezes tem algumas interpretações de algumas palavras, mas vida piedosa é uma vida de fato, sabe, religiosa, no sentido mais genuíno da palavra, que é uma vida reconectada com Jesus, amém? Então é isso que as Escrituras nos ensinam a fazer todos os dias. As Escrituras, quando nós falamos sobre o termo somente as Escrituras, também não quer dizer que a igreja, que os líderes, que os ministérios, eles não fazem falta. Não quer dizer isso. Quando nós dizemos somente as Escrituras, nós estamos dizendo, os reformadores disseram isso, que as Escrituras, elas precisam ter primazia sobre toda a nossa tradição, sobre tudo aquilo que nós fazemos. A grande batalha da reforma protestante foi justamente colocar a tradição da igreja em pé de igualdade com as Escrituras. E a reforma, ela vem justamente para fazer essa distinção clara. Uma coisa é a tradição, porém a tradição da igreja, a tradição dos pais da igreja, está em segundo plano, visto a revelação de Deus. Amém? Você concorda comigo até aí? Não? Não concorda, você me chama no final do culto e a gente conversa. Amém? Também só a Escritura, ou somente as Escrituras, não quer dizer a mesma coisa que outro termo do latim diz, nuda a Escritura, ou nuda a Escritura, que significa que as Escrituras, elas não precisam de mais nada. Quando surgiu esse tema, essa expressão nuda a Escritura, que é talvez um confronto ao só a Escritura, isso com alguns puritanos, uma turma um pouco mais firme na doutrina, eles surgiram com essa expressão, ou seja, as Escrituras, elas não precisam fazer uso da história da igreja, a tradição da igreja não importa, as experiências pessoais não importam, e não é isso que os reformadores disseram quando eles disseram só a Escritura, porque eu e você precisamos concordar com isso, que quando você senta para ler a sua palavra, quando você senta para ler a Bíblia, você lê a partir da sua vida, a partir da sua experiência, a partir daquilo que você foi ensinado, amém? Então, de forma muito clara, Deus usa também a tradição da igreja, a história da igreja, mas não esqueça, isso não está sobre as Escrituras, não está além, não é mais importante do que as Escrituras. Ok? Até aqui estamos andando juntos? Ou você deu um nó na sua cabeça? Não, tem muito material bom que você pode depois recorrer se alguma coisa ficou lúbia aí no seu entendimento. Mas é importante a gente começar dizendo sobre o que não é. Porque às vezes você pode achar que quando se levantou a bandeira do somente as Escrituras, está dizendo que a gente não precisa de mais nada. Então, assim, eu posso me trancar no meu quarto, e aí, lá no meu quarto, sozinho, lendo a minha Bíblia, vai ser a solução dos meus problemas. A grande questão é que na mesma Bíblia, ela me incentiva a recorrer aos meus irmãos. Essa mesma Bíblia, essa mesma Escritura me incentiva a recorrer à comunidade da fé. Essa mesma Bíblia, ela me incentiva a recorrer à história das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos, quando Filipe vai lá ensinar, o eunuco está lá dentro da carruagem lendo o rolo de Isaías e não está entendendo nada. Quem é que vai lá e ajuda pelo Espírito? Quem é que vai lá e ajuda aquele homem? É Filipe. Então, Deus usa pessoas para nos ajudar a compreender as suas promessas através das Sagradas Escrituras. Tendo dito isso, tendo dito até aqui o que se refere o solo à Escritura, eu queria nessa noite te incentivar a uma relação um pouco mais estreita com a Palavra de Deus. Às vezes nós achamos que, e é muito comum eu e você idolatrarmos a Bíblia.
Certamente você já foi em alguma casa, em algum lugar que você chega lá, tem uma Bíblia na estante, geralmente num porta-Bíblia bem bonitão assim, né? E aí está lá aquela Bíblia lá. Como se aquela Bíblia fosse quase um amuleto, como se fosse quase, sabe, um negócio para ser adorado mesmo. Só que a grande questão não é a Bíblia, a grande questão é a palavra de Deus. O maior poder do universo é a palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus o universo foi criado. Amém? Então, às vezes nós achamos que, por exemplo, eu já vi isso, não foi, infelizmente eu vi isso 2 vezes. Por exemplo, uma situação onde tinha alguém com problema espiritual. Aí tinha aquele irmão ungido, chegou a pessoa com problema espiritual, estava no processo de um espírito maligno, a pessoa encostou a Bíblia na cabeça da pessoa ali. Como se o poder estivesse nesse livro de capa preta. Mas a gente esquece que o poder é a palavra, o poder é aquilo que Deus manifesta. Às vezes nós vamos confundindo e achando que eu estar com isso embaixo do braço resolve a minha vida. Ou eu declarar o Salmo 91, sim, tipo, né? Como quem declara qualquer verso ou qualquer poema resolve. Agora não é isso, não é esse o propósito que a própria essa palavra de Deus revela para a gente. Primeira coisa, Deus revela um propósito de aplicação. Quando você encontra lá, em Mateus 4, Jesus sendo tentado, a gente vê Jesus fazendo uso, literalmente, aplicando a palavra de Deus. Não é um conceito somente, não é algo que estava na estante do carpinteiro, não, é algo que estava no coração de Jesus, é algo que quando ele foi confrontado, ele pôde usar a palavra de Deus, para que aquela palavra provesse para ele escape e livramento. Então é disso, é para isso, é para dentro desse barco que eu e você estamos sendo convidados nesses dias. Para uma relação com a palavra de Deus que é viva, que é penetrante, que vai no mais profundo do ser da gente, que faz a gente ter a nossa cosmovisão, ter a nossa visão de mundo afetada. É uma relação tão estreita com aquilo que Deus diz, que nos dá o coração inclinado para de fato caminhar e confiar no impossível. É essa relação que eu e você somos convidados a ter com as Sagradas Escrituras. Eu queria convidar você a abrir essa Bíblia comigo, Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo 55. Posso tomar o que eu quiser aqui? Tomar água também. Isaías, capítulo 55. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, todo ser que respira, louva o Senhor. A gente fica às vezes num ambiente muito quietão, assim, dá para a gente ouvir a respiração dos irmãos. Você pode adorar a Deus, você pode celebrar Ele. Amém? Você está na casa do Pai. Amém. Isaías, capítulo 55, verso 10. Olha o que o próprio Deus está falando através do profeta. Aos sedentos, Ele está falando a quem tem sede, Ele está falando a quem deseja. E diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Olha só, e olha que maravilhoso isso que o profeta fala, porque ele usa uma condição que eu e você não temos como não concordar. Nós não temos como não concordar que a chuva, quando cai na terra, ela cai com o propósito de regar. E quando a terra é regada, ela naturalmente ela produz o seu fruto, produz a sua semente, que produz o seu fruto. E a gente vê o ciclo da vida que o Senhor assim determinou acontecendo. Então o profeta e o próprio Deus faz uma comparação da sua palavra justamente com esse ciclo. O ciclo de que, assim como a chuva cai e ela cumpre o propósito dela cair sobre a terra, assim a palavra de Deus faz o mesmo. Assim a palavra de Deus, quando encontra a gente como terra, ela vai fazer com que, sabe, a gente produza a semente produza um fruto. A grande questão é que às vezes nós achamos que a palavra de Deus é algo que assim, a gente vive, aplica, ou se esforça para aplicar, e aí isso vai cair numa roleta lá, para ver se, dependendo, a coisa acontece. E não é isso que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Não é isso que nós encontramos quando o próprio Deus fala acerca da sua palavra. Ele está nos incentivando todos os dias a termos a sua palavra no nosso coração, mas antes do nosso entendimento, porque quando ela está no nosso entendimento, então ela desce ao nosso coração, e quando ela desce ao nosso coração, ela produz uma atitude de acordo com aquilo que nós cremos. Saiba, você faz aquilo que você crê. As tuas ações são frutos daquilo que você acredita. As tuas ações, elas são um reflexo daquilo que você acredita, assim como a palavra de Deus é o reflexo da glória de Deus para o seu povo. Amém? Então eu e você somos convidados pelas Sagradas Escrituras a um relacionamento de perto. Sabe, um relacionamento que a grande sacada, a grande maravilha de andar com Deus não é simplesmente a gente saber, sabe, ou desenvolver um amor platônico por Ele. E um amor platônico faz menção àquela ideia de que, bom, eu sei tudo sobre o alvo do meu amor, mas eu não me aproximo dele. Então, às vezes eu sei tudo sobre Deus, eu declaro todos os salmos, sobre a palavra, não, Salmo 119 eu sei de cor, está tudo certo, mas eu não consigo trazer aquilo para uma aplicação, eu não consigo trazer aquilo para o meu dia a dia. Eu vejo que a palavra me ensina a andar por fé e não por vistas. Eu vejo que a palavra de Deus me ensina a amar o meu inimigo, a perdoar o meu inimigo. Eu sei que a palavra de Deus me ensina a andar mais uma milha com aquele que tem me trazido às vezes prejuízo. Eu sei que a palavra de Deus me ensina a confiar no Deus que veste os lírios e alimenta as aves. Não, eu sei tudo isso, mas na hora do dia a dia, na aplicação, na hora, sabe, do embate, do enfrentamento, isso não desce, isso não conecta com a gente. E a gente faz aquilo que a gente está acostumado a fazer a vida inteira. Agora, não é dessa palavra que os reformadores falavam quando eles falavam de sola escritura. Não é dessa palavra que os profetas falavam. Não é dessa palavra que os autores que, sabe, foram veículos, foram instrumentos de Deus para nos legar o que nós temos hoje nas mãos. Não é disso que eles falavam. Eles não falavam de conceitos, eles falavam de coisas para ser aplicado no dia a dia. Às vezes, a verdade é que nós estamos vivendo, sabe, uma escassez de experiências, porque nós estamos vivendo uma escassez de relacionamento com a palavra de Deus. Às vezes nós dizemos, não, mas nós não vemos mais milagres como víamos antigamente, não. Nós não vemos mais conversões como nós víamos antigamente, não. Na verdade, irmãos, a verdade é que, infelizmente, a palavra de Deus, aos poucos, ela está sendo diluída e dissolvida com outras coisas.
Você às vezes, e a internet está cheia disso, você senta para ouvir ou assistir lá um vídeo, são 50 minutos de, de coaching, são 50 minutos de, sim, você pode, você consegue, você pode, você consegue, e pouquíssimo tempo de Deus diz, a palavra de Deus diz. Quando Lucas 10, quando Jesus vai à casa de Maria e Marta, vocês lembram daquele episódio? Jesus chega lá, à casa de Marta, uau, né? Estou recebendo Jesus, pernas para que te quero. E ela começa a trabalhar, fazer. Vocês lembram bem da história, né? E aí o que acontece com Maria? Maria, que não é boa nem nada, senta aos pés de Jesus, está ali, está ouvindo Jesus falar, está ouvindo Jesus ensinar, está ouvindo Jesus falar sobre vida, sobre fé, sobre uma série de coisas. A Bíblia não diz exatamente o que Jesus estava ensinando, mas certamente, como ele ensinava diferente de todos os outros, Jesus estava ensinando de forma extraordinária. E aí Marta se dói com aquilo, porque ela está lá trabalhando, a agenda dela está assim, plena, e ela está lá, na sua atividade. E aí ela reclama, e aí Jesus, o Senhor não se importa que eu estou aqui lascando, trabalhando, e Maria está aí sentada, bem de boa. Mas a resposta de Jesus é muito interessante. E no verso 42 diz assim: Marta, uma coisa só te basta, uma coisa só te é necessária, somente uma coisa importa. E quando Jesus diz para Marta que somente uma coisa importa, na sequência ele diz: e Maria escolheu a boa parte. Como quem diz, e Maria escolheu essa boa coisa. A boa coisa é nós escolhermos intencionalmente ouvir o que Deus tem a dizer a meu e a seu respeito. Ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de uma família. Ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de uma igreja. Ouvir o que Deus tem a dizer a respeito da vida, da morte, do dinheiro, da saúde, da enfermidade, dos filhos, de um casamento. Mas a gente está tão cheio do que a gente tem a dizer sobre essas coisas, que a voz de Deus, a palavra de Deus, o poder que criou todas as coisas, é suprimido. É suprimido. A minha tradição, os livros que eu leio, a teologia que eu carrego, os autores que eu admiro, são mais importantes do que Deus, do que Ele tem a dizer para mim. Sabe, eu não estou militando contra essas coisas, pelo contrário. Você vai olhar a história de Paulo lia muita coisa, e na Sagrada Escritura, você vai ver Paulo, por exemplo, citando poemas. Não eram poemas de crentes, eram poemas da época. Não estou querendo dizer que a gente não pode ler outras coisas. Não estou querendo dizer que a gente não pode assistir outras coisas. Não estou querendo dizer que a gente não deve ter uma vida. Estou querendo dizer que tudo precisa estar subjugado, segundo plano, daquilo que Deus diz na sua palavra. Sabe, o que nós achamos, o que nós temos como justiça, não passa de justiça própria. É uma justiça que é construída a partir da sua visão de mundo. Sabe as suas prioridades? Pensa aí nas suas prioridades hoje. Elenca aí na sua linda cabeça pensante as suas prioridades. Sabe as suas prioridades? Muito bem. As suas prioridades são construídas primeiramente pelos teus desejos. O próprio Isaías vai falar disso. Vai dizer: olha, vocês estão me adorando com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Por quê? Porque vocês estão me adorando e é o seguinte, vocês têm uma fome por outras coisas. Geralmente a gente estabelece prioridades com a nossa fome. O que você tem mais fome hoje? De repente hoje você deseja ter ascensão profissional? Saiba que se essa é a tua fome, essa é a tua prioridade. Posso ouvir um amém?
Gente, é duro, mas é verdade. Se você quer, sabe, uma satisfação pessoal, você quer ser respeitado pelos outros, você quer ser admirado pelos outros, você quer mostrar para quem te disse que você não conseguia vencer, que você consegue vencer, essa é a sua prioridade. Agora, não quer dizer que essa seja a prioridade de Deus para você. Só que às vezes a gente está tão cheio da gente que a gente não tem espaço para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito da gente. E aí, Oséias nos diz de forma muito clara e interessante: olha, o meu povo está perecendo porque está faltando conhecimento. E a gente acha que quando a palavra de Deus está dizendo que a gente perece porque falta conhecimento, é porque a gente assim, não conhece muito do grego, do hebraico, do aramaico, a gente não conhece as expressões do Antigo Testamento. Não é esse conhecimento. O povo perece porque falta conhecer quem Deus é, falta conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, os atributos que Ele decide comunicar a mim e a você. Às vezes nós estamos gastando a nossa vida em coisas que Deus não quer que você gaste a sua vida. Não é isso que Ele tem para você. Pastor, como que eu sei? Pois bem, volte à palavra de Deus. Porque assim como a chuva cai e cumpre o seu propósito, a palavra de Deus lançada sobre você vai cumprir o propósito que ela foi enviada. E sabe o pior de tudo? O pior de tudo é talvez a gente trilhar a jornada inteira da nossa vida e chegar lá 20, 30 anos depois. Quando, gente, isso acontece, tá? Porque há 20 e poucos anos atrás, quando eu converti, eu olhava um muro de 2 metros, uma árvore, eu pensava, eu corria, me agarrava de um lado do outro, o pum estava lá em cima. Eu tinha habilidade. Hoje eu olho um muro de 2 metros, eu procuro quem mais cara aqui perto, quem pode me dar um pezinho. 20 anos. Eu corro uma quadra, tudo bem, não estou justificando aqui meu sedentarismo, mas o tempo passa. Quando eu converti, eu tinha uma bis. Quem conheceu a bis? Além de chocolate, tinha uma motinha que chamava bis. Tinha, né? Não estou ofendendo, não. Eu tive. E quando eu tinha aquela bis, quando eu converti, a primeira coisa que eu procurei o pastor, eu quero vender minha bis. Olha só. Quero vender minha bis, quero comprar uma lona, uma barraca. Com o dinheiro dela, eu já fiz as contas, eu consigo comprar uma barraca de 50 cadeiras. E eu quero sempre pregar o evangelho. Aí eu lembro que ele me chamou, tá, mas você vai carregar isso aonde? Aí eu não tinha pensado nisso. Boa. Foi o primeiro aprendizado que eu tive ali, é bom a gente ter pastor. Né? Eu tinha vendido, tinha um rapaz de São José do Norte que queria trocar a minha bis por uma lona. E eu já estava fechando negócio. Né? Viu como o diabo é isso? Eu ia ficar a pé sem poder usar não. Mas, o que eu quero dizer com isso é que as minhas prioridades foram mudando também. Não é porque Deus mudou. É porque eu comecei. A minha cosmovisão, eu gosto de falar isso, mas a minha visão de mundo começou a mudar. A forma como eu lia Atos há 20 anos atrás não é a forma como eu leio Atos dos Apóstolos hoje. Agora a questão, embora eu saiba que as coisas mudam, a forma como eu enxergo a palavra de Deus, a forma como eu enxergo, não a palavra de Deus, não me interprete errado, nem saia daqui dizendo que o pastor falou que a palavra de Deus muda, não estou dizendo isso, mas a forma como eu enxergo muda. Não quer dizer que as promessas de Deus, elas estão, sabe, reféns disso. E às vezes a gente, sabe, dedica tempo a construir, a buscar, a esperar para atingir os nossos objetivos e não gasta um décimo desse tempo perguntando: Deus, são esses planos que o Senhor tem para mim?
Ah, pastor, como é que Deus vai responder? Ele vai responder assim? Se eu fizer essa pergunta, ele vai responder do alto. Oh, meu filho, não é. Não é assim que ele vai te responder. Mas ele vai te responder. Tão certo como o ar que você, ele vai te responder. Basta você ter intimidade com essa palavra. Não adianta você idolatrar a Bíblia, andar com ela embaixo do braço, botar ela na sua estante, até ler na mesa com a família, se você não colocar ela em uso na sua vida, se você não der crédito a essa palavra. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai dar ordem aos montes e eles vão se precipitar. Ah, pastor, não interessa. Como assim? Só você já tentou fazer? É doido, né? Por quê? Porque a nossa visão de mundo diz que isso é doido. E aí a gente coloca a nossa visão de mundo sobre a nossa tradição como prioridade a respeito da palavra de Deus. Ah, ok. A gente faz isso. E aí a gente diz, Deus não faz mesmo, né? Mas por que Deus não faz? Porque não é só a Escritura, é a Bíblia, mas é a referência de família que eu tive, é a Bíblia, mas é o pastor que eu tive, é a Bíblia, mas é o pastor que eu assisto na internet, é a Bíblia, mas é a teologia, sabe, fluida do livro, aliás, do pastor que eu assisto na internet, né? Fica a dica. Eu não sou de fazer um parênteses, pecado. Eu não sou de ficar me posicionando, nem comentando em postagem de ninguém. Mas uma coisa eu aprendi na vida: que o pseudo-evangelho é pior que o satanismo. O semi-evangelho, ele leva a pessoa para uma perdição igual ao satanista. Porque eu acho que ele é pior. Porque o pseudo-evangelho te dá uma sensação de destino certo. O pseudo-evangelho te dá a sensação que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você está entendendo? Sim ou não? Sabe? Jesus mais alguma coisa é pior do que não Jesus. Porque Jesus mais alguma coisa, você vai achar que eu tenho Jesus mais, Jesus, eu já contei essa história, vou contar de novo só para tomar mais tempo. Eu dava aula para novos convertidos na igreja que eu converti, e aí eram 11 aulas para novos convertidos, lembra-me, antes do culto, e eu acho que era mais crente, porque eu esperava, eu estudava, eu ia com uma aula, legal, aí dei 11 aulas, a gente ia batizar na outra semana, e aí eu abri para os irmãos que iam batizar, falar alguma coisa, né? E aí, estamos lá, aí uma irmã, deixa eu falar um negócio, achei muito legal, por isso que eu estou muito feliz com essa igreja. Lembra que a nossa igreja, ela tinha lá a nossa visão, ela tinha lá adoração a Deus, serviço ao mundo, e no começo era a comunhão dos santos. Dá pra gente, quando eu falo assim, comunhão dos santos, você entende o que eu estou falando, né? Você sabe, né? Eu e você somos santificados em Cristo, amém. Aí, 11 aulas depois, de pura Bíblia, de oração, aí a irmã diz, eu gostei muito dessa igreja aqui, porque eu vi ali que dá pra gente ter comunhão com os santos, então, e ela tinha os santos pedidos na bolsa. Então, eu consigo estar aqui com os irmãos, consigo ainda estar lá com meus santos pedidos. Onde foi que eu errei? Né? Acontece.
Mas por que essa? Porque o desejo dela de conciliar essas coisas era maior do que a fome que ela tinha de aprender quem Deus queria que ela fosse. Estou julgando a irmã serve o Senhor hoje, pela glória de Deus, não está nem mais no branco, mas na frente. E eu acho que não está mais com o seu pedido. Eu acho. Mas a grande questão é essa. Às vezes a gente está tão inclinado a construir Deus para nós, que concilia as nossas paixões. E assim, você está dizendo que todas as minhas paixões são erradas, pastor? Não, claro que não. Eu só estou dizendo que elas não podem ser a tua prioridade. A Bíblia diz isso, ela não diz que as nossas paixões elas são todas ruins, não. A gente tem paixão ruim à beça, tem paixão que nos leva para o abismo, tem coisas que conduzem você à dissolução da sua vida, da sua moral, da sua família, sabe? Que desconstroem você, que vão bestificando você. Tem coisas que, se você continuar fazendo na sua vida, as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer, porque elas vão te desconstruindo, elas vão tirando a imagem de Deus e vão nos tornando somente, nos formando a imagem terrena, carnal. Agora, tem coisas que não, tem coisas que são justas, tem paixões justas aí dentro de você, porém, elas não podem ser a sua prioridade, elas não podem ser a tua máxima autoridade. Eu quero dizer com isso é que Deus tem para você planos melhores do que os seus. A palavra de Deus revela esses planos com riqueza de detalhes. E se você andar sobre essa palavra, você vai ver coisas extraordinárias que você não viu até hoje. Com que autoridade você está dizendo isso, pastor? Com a autoridade do Deus que criou os céus e terra. A autoridade do Deus que permite que teu coração esteja batendo, os teus pulmões agora se inflamam e sendo diabo. É essa autoridade, a autoridade que não estiver vivo, que mantém aí, tá? Vivo meu vivo. E esse Deus que nos garante isso é o Deus que garante a sua palavra se cumprir na minha e na sua vida. É necessário que a gente cuide. É necessário que a gente lute para que somente as Escrituras assumam uma condição na nossa vida onde é a prioridade. A palavra de Deus é a prioridade para nós. Eu tenho certeza que o dia... Você lembra quando o Senhor pede a Abraão para entregar Isaac? Vocês lembram desse episódio? Não? Quem lembra? Está na Bíblia. Amém? Amém. Quem não lembra? Não é pecado não lembrar, não é pecado não saber. É importante, tá? A gente começa com a escola bíblica. Amém? É bom. Agora, quando Deus pede Isaac a Abraão, você acha que o desejo de Deus era o quê? Era ver o sangue de Isaac sendo derramado sobre terra? Sinceramente, conhecendo a história toda, você vai ver que não. Porque quando viu que Abraão não titubeou e de fato iria sacrificar o seu filho, Deus viu ali que tinha o coração de Abraão. E Deus não importava com Isaac, Deus importava com o coração de Abraão. Não importava no sentido assim, não queria tirar Isaac. Às vezes a gente fica tentando construir um Deus mais light, porque a gente tem coisas que a gente ama a beça. E vai que Deus me pede isso, cara. Vai que Deus me pede. Esse negócio eu gosto de fazer. Agora, qual garantia que você tem que Deus vai te pedir isso? Agora, uma coisa eu sei, se isso domina o seu coração, independente se você entregar ou não, você vai perder isso. Você não ouviu, senão você tinha dito misericórdia. Independente de você entregar ou não, se algo além de Deus domina o seu coração, você vai perder. Não estou rogando praga, não creio nisso. É uma constatação.
Eu costumo dizer isso para quando os namorados vêm falar comigo: pastor, dá para orar pelo meu namoro? Olha, posso orar por vocês, pelo namoro, você não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sempre digo isso. O dia que essa pessoa que está aí, que é hoje alvo do teu desejo, que é o dia que essa pessoa tomar o lugar de Deus, pode ficar certo que você perde ela. Mas hoje, mas amanhã você perde. O dia que isso tomar o lugar de Deus no seu coração, perdeu. Como é que é o estado? Perdeu. Tá, Playboy. Perdeu. O dia que o teu trabalho tomar o lugar de Deus, perdeu, Playboy. O dia que a tua família tomar o lugar de Deus, perdeu. O dia que o teu intelecto tomar o lugar de Deus, perdeu. O dia que o teu poder, o poder que se alguém tomar o lugar de Deus, perdeu. Nunca esqueça do rei Nabucodonosor. Não tem ninguém maior que eu, não tem ninguém melhor que eu. Esse cara foi pastar com os animais. Você está entendendo do que a Bíblia fala quando a Bíblia fala de somente as Escrituras? Está dizendo que essa palavra de Deus, ela coloca você no trilho. E você no trilho, você vai produzir muito mais e muito melhor. E para muito mais tempo. Essa é a questão. A gente às vezes olha hoje, Deus vê o tempo diante dos olhos dele está desenrolado, a gente não consegue entender. Hoje a gente está reunindo aqui toda terça, orando, e sabe, abalado, porque a nossa irmã está lá no meio do hospital. A gente está olhando hoje, mas Deus tem tudo claro diante dos olhos dele, e o que nós temos que fazer é dizer: Deus, nós nos apegamos à tua palavra, nós nos apegamos à tua vontade. É isso que nós fazemos. Talvez você tenha na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, uma sentença. Talvez que foi dada pelos homens, foi dada pelo consenso, foi dada, sei lá por quem. Sei lá, independente da sentença. Enquanto essa sentença não for a sentença de Deus, há esperança. Amém? Há esperança. A Bíblia diz que ainda a árvore cortada pode dar fruto, ela pode viver. A grande questão é nós confiarmos nessa palavra. Ela não pode ser somente algo que você recita, como quem recita poema. Recita poema? Declama poema? Sei lá. Eu sempre. Tiago, professor de português, a gente acha que, porque ele é professor de português, tem que saber tudo, né? Não, sempre. Mas às vezes a gente faz isso. A gente só fica, sabe, recitando a palavra. Mas eu não ando sobre ela. Você quer viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida? Legal, 4 pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Sabe, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente sempre pensa assim: não, é que assim, tem o exército do diabo assim, e o reino de Deus avançar, a gente vai ter que cair numa batalha assim, pá, fenomenal. Também. Mas para o reino de Deus tomar espaço na minha vida, para a mente de Cristo tomar espaço na minha vida, isso vai demandar de mim, de você, esforço da vida. A pessoa, mas não é somente a graça, domingo que vem você vai ouvir. Justamente porque é somente a graça, ainda assim essa graça não é barata. Essa graça custou isso muito. E eu e você precisamos responder a isso. Amém? Amém. Então, para que a mente de Cristo, sabe, assuma o controle, você vai precisar se esforçar. Você vai precisar olhar para essa palavra, aprender essa palavra e caminhar sobre ela. Ah, mas está tudo errado aqui se eu fizer isso. Deixa eu voltar para encerrar. Vou ter que fechar a Bíblia. Você vai acreditar em mim. Tem um amigo meu, quando ele converteu, ele mentia muito. E ele tinha
uma loja, uma banquinha que vendia salgados no calçadão da cidade de Rio Grande, tá? Ele tinha lá uma banquinha que vendia salgado lá, coisa e tal, né? E aí, quando ele converteu, ele continuou mentindo durante um tempo. Mas mentindo sim, era esporte, ele mentia por esporte. Ele precisava mentir, ele mentia. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas acontece, né? O cara mente por esporte, assim, é o lazer dele, né? Contar uma. E aí, ele converteu um dia, Deus fala com ele aprendendo a palavra de Deus. Ele leu João 8,44, que fala lá que o pai da mentira é o diabo. E aí ele diz: puxa vida, não posso mais mentir. E agora? No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, abria cedinho, fechava cedinho. Ele foi para atender lá, vender o seu salgado. Primeiro cliente que chega nele e olha para a empada. Essa empada aqui é de hoje ou não, meu guri? E ele sabia que não era. E ele: não, senhor, é de ontem. E é de frango? E ele: não, senhor, é só molho, bem pouquinho frango. Quando ele fala aqui, o dono disso, o dono foi membro da nossa igreja durante um tempo, né? O irmão Sandro, bênção, não era convertido na época, olhou para ele e disse: você está doido? Só que o Senhor olhou para ele e disse: olha, há anos que eu não vejo alguém honesto com você. Por causa da sua honestidade eu vou levar. Dali por diante ele assumiu o compromisso com Deus e não mentiu mais. Sabe? É um exemplo simples, porque às vezes a gente fica, porque não, se eu falar a verdade, meu produto é ruim, o cara não vai levar, né? O que é mais importante? Então, quando nós somos convidados a ter um relacionamento com a palavra de Deus, a um relacionamento com a verdade de Deus, que produz um resultado, como a chuva que cai, que gera vida, essa palavra enviada a você. Se os teus resultados, e agora vai parecer coach, mas não é Bíblia. Se os teus resultados estão distantes daquilo que a Bíblia promete, muito provavelmente, o erro esteja na gente. Ou, deixa eu melhorar essa frase. Se os resultados que você está dando estão distantes da palavra de Deus, o erro está em você, o erro está em mim. Amém? Ou na interpretação que nós damos tempo. Porque a palavra de Deus, ela cumpre o propósito para qual ela foi enviada. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, antes de nós participar da Santa Ceia, de você ter uma experiência de oração com a palavra de Deus. Eu quero te dar uma oportunidade. Não sou eu quero te dar, como quem diz assim, como se eu tivesse autoridade para isso. Não tem nada. Só que a palavra de Deus diz que eu e você não estaremos sós. Olha que maravilhoso. Quando Jesus é assunto aos céus, Ele não nos deixa órfãos, Ele nos deixa um consolador. O Espírito Santo da promessa. E quando eu e você nos debruçamos sobre a palavra de Deus, é Ele que nos instrui, é Ele que acomoda ela na nossa vida. E esse mesmo Espírito está aqui para a mim e a você nos dar experiências sobre a palavra, experiências que fazem relação com essa palavra, sabe? E nessa noite, esse mesmo Espírito quer dar uma oportunidade para você. Você via algo maior, melhor que você já viu.
Eu nem faço questão que você confie no que eu estou dizendo. Sabe, a Bíblia fala lá em Atos dos camaradas chamados bereanos, lugar, Bereia. E a Bíblia diz que aquelas pessoas, eles eram mais excelentes do que os Tessalonicenses, eu acho. Talvez. Não lembro. Mas eles eram mais excelentes que um outro povo do seu entorno. Por quê? Porque eles, minuciosamente, eles conferiam nas Sagradas Escrituras se aquilo que os apóstolos estavam ensinando fazia sentido com aquilo que Deus queria revelar. Fazia sentido com o propósito de Deus em revelar a salvação à humanidade. E a Bíblia diz que eles eram excelentes. Então, eu não peço que você acredite no que eu estou dizendo, mas eu convido você a minuciosamente, piedosamente, humildemente mergulhar nessa palavra, porque quando você fizer isso, você vai ser tão afetado por ela, os teus hábitos vão ser afetados por ela, sabe, a tua fala vai ser afetada por ela. Você quer ver alguém que está distante da palavra de Deus? Basta você encontrar pessoas que murmuram. Você pergunta para mim, pastor, qual é o problema do murmurador? Ele é mais pecador que os outros? Não, ele só está distante da palavra de Deus, tadinho. É isso, porque quanto mais distantes da palavra de Deus, mais a gente vai enxergando a vida a partir dos nossos dissabores, das nossas tristezas, das nossas inseguranças, das nossas dúvidas. Quer ver alguém que está distante da palavra de Deus? Alguém que não confia em ninguém, está sempre esperando o bote, distante da palavra de Deus. Pastor, mas a pessoa não é má? Não é má, ela só está distante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a estar com os pés firmados na rocha, ancorados na verdade, e ainda que alguém produza algum dolo em mim, algum prejuízo em mim, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Quero orar com você. Sabe, o Senhor nessa noite nos convida a ter intimidade com a palavra dele. O Senhor nessa noite nos convida a ter uma experiência com a palavra dele. O próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, o alimento que você joga para dentro de você aí não é o suficiente para te dar vida. Você sobrevive com esse alimento, mas não quer dizer que você viva. Pelo menos não as promessas de Deus. Sabe, a sua conta no banco não é o suficiente. A sua estabilidade familiar não é o suficiente. O teu diploma não é o suficiente. O teu intelecto não é o suficiente. A leitura acurada que você faz de bons autores não é o suficiente. Porque a Bíblia diz que a palavra que procede da boca de Deus é dessa palavra que é fruto de humildade, que é fruto de proximidade. Quero te convidar nessa noite a você desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus. Se você já se relacionou com alguém na vida, você sabe que relacionamento você não consegue desenvolver sem proximidade, sem diálogo, sem aprendizado. Se você frequentar todos os cultos dessa igreja, mas nunca na sua agenda tiver um tempo para você se relacionar com essa palavra, muito provavelmente no final da jornada você será um ótimo, perfeito e espetacular religioso.
que é essa palavra que nos burila, que nos pune, que apara as arestas, que nos revela quem Deus é, que nos revela a vontade dele para a gente, que ajusta a nossa fala, que sara o nosso coração. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa dizer para o Tiago, esposo da Tanara, que está lá no hospital? Vocês acham que tem alguma coisa que a gente diga pode aplacar a dor no coração dele agora? Não? Sinceramente. Nada, né? Não tem nada que fazer. Mas olha que interessante. Sexta-feira eu saí daqui e fui encontrar ele lá no hospital. E aí eu fui levar ele em casa. E ele disse: pastor, meu coração está tão cheio da palavra de Deus, das promessas de Deus, que eu tenho vontade de cantar e de louvar a Deus. Gente, não é homem que faz isso. Ela vai a lugares que homem nenhum vai. Sei lá qual é a grura que você está enfrentando, qual é a dificuldade que você está enfrentando. Está aí o cara. Vem cá, Thiago. Está falando sexta-feira. Você acha que alguma coisa que a gente diga para o Thiago pode mudar? Senão a palavra de Deus. Essa mesma palavra que tem mantido esse cara de pé, que quer manter você de pé. Então você está até hoje capenando, né? Contando experiências. Você quer ter experiências dessa coisa. E sabe uma coisa? Eu queria convidar você que precisa de algo novo da parte de Deus. Eu queria convidar você a vir para frente. E sabe quem vai orar por você? Tiago. Pode ser, Tiago. Porque não se trata da gente. Não se trata do que a gente pode dar. Mas de Deus que é soberano, que revela a sua vontade e que usa vasos imperfeitos, falhos. Talvez você está aqui nessa noite assim, por puro milagre de Deus. Você está aqui assim como é a última chance, a última. Eu não aguento mais, eu estou sem desistir. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós podemos orar por você. Todo mundo bem? Muito bem. A gente pode até, seguinte, né? Fazer outra coisa, está todo mundo bem? Nessa vivência de Deus, nesse vale, que se fosse pela minha força, não estaria de pé, não estaria de pé.
graça e da força, experimentar o poder da oração, o poder do amor, o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, através da sua igreja, através dos irmãos, através do apoio, de tantas coisas que tem nos abençoado, Pai. E mesmo no meio da dor, o Senhor tem dado graças para levantar as mãos e te adorar, Senhor. Que tu és bom todo o tempo. Eu tenho provado disso, Senhor. Mesmo nesse momento um dos mais escuros da minha vida, eu tenho experimentado a tua bondade. Aleluia, que tu és bom. Que meus irmãos experimentem essa bondade, Senhor. Não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, é sobre quem tu és, é sobre para onde nós estamos olhando. Para onde nós estamos olhando. Me ajuda a não parar de olhar para ti, Senhor. Me ajuda a não parar de olhar, não é apenas uma palavra de esperança, de positivismo, mas é para onde nós estamos olhando fixamente. Fixamente. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Eu quero para ti essa mesma força, essa mesma experiência que vem do Senhor na minha vida. Para te perceber no meio das dificuldades, no meio das lutas. Não apenas esperando um milagre, mas talvez esperando perceber e enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Enxergar aquilo que o Senhor está fazendo no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da tempestade. O Senhor sempre está fazendo algo. E com certeza o Senhor está fazendo algo, quer nos ensinar, algo, quer nos provar, nos aprovar, nos aperfeiçoar. São nas lutas. São nas lutas. E é aí que nós somos provados. Não é a festa, não é um bom culto, mas é uma dor na vida, Senhor. Que essa graça que o Senhor tem dado caia sobre os meus irmãos. Eles abracem isso. Digam, sim, Senhor, tu és soberano, sempre, tu és Deus. Quem manda e desmanda em toda a terra é o Senhor. E eu sou mais um ser humano que preciso abraçar isso e submeter a tua vontade. Mesmo que agora eu não entenda, mesmo que eu vá entender daqui a 30 anos ou não entenda, o Senhor é Deus. Eu sou meu filho, eu sou teu servo, tua serva. E eis-me aqui, Senhor, para experimentar talvez um nível maior de experiência contigo, Senhor. Não através do mês espiritual, mas através da dor, através da dificuldade. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá graça. Ajudarmos uns aos outros a perceber isso. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos para enxergar além da dor, além da dificuldade, além das circunstâncias, além dos diagnósticos, Senhor, além dos problemas que parece que não tem fim. Nós te adoramos. Tudo, esse povo, tudo, aleluia. Amém. Você está aqui na frente, você foi abençoado através da vida do Tiago. Você vai estender suas mãos, nós vamos orar com ele. Você que está aí na igreja, você vai estender suas mãos, nós vamos orar com eles. Como família. Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti, confiantes, Deus, naquilo que é a Tua palavra, nos ajuda a confiar. Tiago me ensinou, Senhor, nós não estamos sendo conduzidos pelos nossos olhos, nem por aquilo que ouvimos, mas é pela Tua palavra. Nós, como igreja, nos reunimos essa noite, clamamos, Deus, pela vida da Tanara, clamamos, Deus, pela vida do Tiago, clamamos pela vida da Isabela, pedimos, Deus, o Teu cuidado, a Tua graça sobre eles. Cumpre, Deus, os Teus planos dessa família. Sabemos que o Senhor será glorificado de qualquer forma. Sabemos que o Senhor
receberá toda a glória de qualquer forma. Nós nessa noite concordamos, Deus, em oração, e nós te pedimos, Deus, nos deixa participar de um milagre na vida da tua vida. Deus, nos dá a oportunidade de participar de um milagre, Senhor. Nos dá a oportunidade de viver e vivenciar algo, Senhor, que vai contra a medicina, que vai contra os diagnósticos, para que essa cidade, para que a igreja dessa cidade, para que as famílias dessa cidade, e quiçá, Senhor, desse estado e dessa nação, sejam impactadas por aquilo que o Senhor quer fazer através da vida dos teus servos. Nós pedimos essa noite, Deus, Pai, porção dobrada da tua graça,